Porque Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. E quem são os escolhidos? Né? Então a Bíblia explica pra gente por que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Sim, a Bíblia explica o motivo. Por que nós fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo? E quem são os escolhidos? Dá para saber quem são os escolhidos também? Sim, a Bíblia nos explica quem são os escolhidos. Vamos ver aqui. Efésios, capítulo 1, versículo 4, diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor. Então Paulo está falando aqui que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Mas por que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo? Todas essas referências aqui, todas essas partes que estão em rosa na minha Bíblia aqui, todas essas partes rosas que estão na minha Bíblia, é uma referência aos gentios. Tudo que tem aqui em Efésios, Paulo está falando sobre os gentios. Tudo, toda essa parte. Aqui, ó, vós, gentios, vós. Vamos ler essa parte aqui. Portanto, lembrai-vos de outrora, vós, gentios na carne. Por que Paulo está falando dos gentios? Porque Efésios é os gentios, chamados incircuncisos, são por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Aquele, em tempo, estava sem Cristo, separados da comunhão de Israel. Então Paulo está falando dos gentios e de Israel também. Estranho as alianças das promessas, né? Não tendo esperança e sim Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a vossa paz, ao qual ambos, gentios e judeus, fez um, e tendo derrubado a parede da separação, que estava no meio à inimizade, aboliu na sua carne as ordenanças, para que os dois, que dois? Judeus e gentios, criassem em si mesmo um novo homem, fazendo paz e reconciliasse ambos, judeus e gentios, em um só corpo, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, né? Por intermédio da cruz, destruído por ela a inimizade. Vindo o evangelho da paz que vós outros estavas longe, e paz também os que estavam perto. Quem estava longe eram os gentios, quem estava perto eram os judeus. Porque ambos judeus e gentios, temos acesso ao Pai, em um Espírito. Assim não já sois estrangeiros. Estrangeiros porque os judeus consideravam os gentios como estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. Paulo explica várias vezes em Efésios e em Romanos que agora os gentios também são considerados como santos, assim como os judeus eram considerados santos. E sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Tá vendo? Os judeus tinham seus profetas, mas os gentios também foram edificados pelo mesmo fundamento dos apóstolos e dos mesmos profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, ao qual todo edifício bem ajustado, cresce para o santuário dedicado ao Senhor, o qual também vós quem? Os gentios, Efésios, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Aqui, ó, vós, gentios. Então é isso que Paulo está falando. Por que Paulo está falando sobre isso? Porque quando Paulo começou a pregar o evangelho para os gentios, os judeus começaram a questionar ele e falar que só os judeus poderiam ser salvos, porque eles eram a nação santa, a nação escolhida por Deus. Paulo disse para eles, não, os gentios também foram escolhidos por Deus para a salvação. Entendeu? Então, por que Paulo estava falando que nós somos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo? Porque já era do plano de Deus também dar a salvação para os gentios, não só para os judeus. Ou seja, então Jesus veio e o povo de Israel rejeitou Jesus. Mas aí, isso já estava no plano de Deus, a salvação para os gentios. Não foi algo do tipo que Deus pensou, Israel me rejeitou, então eu vou dar salvação para os gentios agora. Não, não foi isso que aconteceu. Já era do plano de Deus dar a salvação também para os gentios.
já era, antes da fundação do mundo, já estava no plano de Deus da salvação para os gentios também, e não só para os judeus. Sim, Deus escolheu os judeus para ser o povo santo, a nação santa, para eles serem salvos. Mas antes da fundação do mundo, que Paulo diz, nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para serem santos e irrepreensíveis. Paulo diz, nos escolheu. Por que nos escolheu? Porque Paulo, ele é um judeu. Então, não foi só os judeus que Deus escolheu para a salvação, mas os gentios, ou seja, Efésios, eles são gentios. Nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Assim como o povo judeus foram chamados para ser santos e irrepreensíveis, assim também os gentios, ou seja, Efésios, também deveriam ser santos e irrepreensíveis perante ele, em amor. Entendeu? Então, por que nós somos escolhidos antes da fundação do mundo? Porque nós somos os gentios. Porque nós somos os gentios. É por isso que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Você é um judeu? Se você não é um judeu, então você é um gentio. Se você é um gentio, você é escolhido por Deus antes da fundação do mundo, para que você pudesse também ser salvo. E quem são os escolhidos? Os judeus e os gentios. Esses são os escolhidos. Esses são os escolhidos por Deus. Mas não é porque você é um gentio que você... Não é porque você é um escolhido que você é salvo. Cada indivíduo tem a sua própria responsabilidade diante de Deus, de rejeitar a Deus ou não. Vamos ver o que diz Romanos. Romanos capítulo 10. Aqui você vai entender melhor. Não é porque você é um escolhido por Deus que você é salvo. Você tem que crer, você tem que aceitar Jesus como seu Salvador. Aqui Paulo vai explicar que não é porque você é um judeu ou um gentio que você é salvo. Sim, você é um escolhido, mas é a sua nação que é escolhida. Mas cada indivíduo tem a sua própria responsabilidade diante de Deus. Olha o que diz a Bíblia. Porque não há distinção entre judeu e grego, ou seja, judeu e gentio, uma vez que o mesmo Senhor dê todos, rico para com todos os que invocam, né? Todas as pessoas que invocam o Senhor, porque todo que invocar o nome do Senhor será salvo. É isso que cada indivíduo precisa fazer para ser salvo. Como, porém, invocarão que não creram? Como crerão naquele que não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Ou como está escrito, quão famosos são os pés do que anuncia as coisas boas. Mas nem todos, tá vendo? Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz, escolha própria. Senhor, quem creu em nossa pregação? Assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Quem ouviu? Paulo está falando do povo de Israel aqui. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Perguntam mais, porventura terá chegado isso conhecimento de Israel? Israel teve conhecimento de Jesus. Moisés já dizia, eu vou pôr em ciúmes a um povo. Que povo? Os gentios. Eu vos porei em ciúmes, que não é nação. Com gente insensata eu vos provocarei a ira. Então, o povo de Israel, ele considerava os gentios como um povo que não era considerado como uma nação. E por isso que eles começaram a se irar contra os gentios. Por que eles começaram a se irar contra os gentios? Porque o povo de Israel, eles tiveram ciúmes dos gentios, porque Deus deu a salvação também para os gentios. E por isso eles ficaram com ciúmes. Vamos continuar lendo. Isaías vai se atrever a dizer, fui achado pelos que não me procuravam. Quem foi achado porque não me procuravam? Os gentios.
Os gentios não procuravam, né? Mas foi achado, né? E Deus foi achado por eles. Revelei aos que não me perguntavam. Os gentios não perguntavam sobre Deus, né? Quem é Deus? Né? Mas Deus se revelou para os gentios, né? Que não se perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi a minha mão a um povo rebelde e contradizente. Então é isso. Então Israel rejeitou a salvação. Ele rejeitou Jesus. Não é porque Israel é um povo escolhido que eles são salvos. Cada indivíduo tem a sua própria responsabilidade diante de Deus. E é por essa razão também que Paulo escreveu em Romanos 1,16: pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Por que também do grego? Porque os gentios também podem ser salvos. Os gentios também podem ser salvos, não só os judeus.